Fala galera, professora Luana Chamarela, sei que você já me conhece, de literatura e língua portuguesa. Vamos lá, galera. No vídeo aqui de hoje, nesse nosso momento de revisão, né, para as provas militares da ESA, aqui no caso, separei 4 possíveis questões que podem aparecer na prova de literatura. É claro que a gente falar de literatura em 4 questões é um bagulho assim impossível, né? Surreal. Então, pode ser que a gente não consiga, obviamente, mas não tem problema. A ideia aqui é tentar te ajudar a revisar alguns pontos aí principais que podem vir a aparecer na sua prova. Beleza? Então vamos lá. Separei aqui 4 questõezinhas possíveis que podem aparecer na sua prova. E aí a gente vai relembrando. Literatura tem um leque muito grande, né, de questões. A gente vai desde o quinhentismo, desde as cantigas, né, do trovadorismo, até o pós-modernismo. Então, é literalmente uma tentativa de te dar um norte ali, te guiar para a sua prova. Beleza? Senão a gente ficaria aqui, no mínimo, umas 500 horas falando sobre literatura. Show? Vamos lá. Primeira questão. Quais características são típicas da primeira geração romântica no Brasil? Então, vamos supor se aparecer lá na sua prova um poema, se aparecer uma canção do exílio, tá? Do Gonçalves Dias. Quando a gente fala em primeira geração do romantismo, eu acho que automaticamente muitas pessoas lembram justamente do Gonçalves Dias. Lembram o poema aí Canção do Exílio. A primeira geração, ela é chamada de indianista. Ela vai exaltar, já tô falando o gabarito sem querer querendo, né? Ela vai exaltar, vou botar aqui o nome do autor principal, Gonçalves Dias. Ela vai exaltar aí a terra brasileira, os elementos do nosso Brasil, o indígena, a vegetação, a floresta, o mato, o rio. Então, o Gonçalves Dias, vou botar aqui melhor. O Gonçalves Dias, ele faz muito na sua Canção do Exílio isso, tá? Quando ele começa a praticamente fazer um canto de amor ali à pátria brasileira, não pátria falando no sentido de nação, né, de patriotismo, mas no sentido de natureza, do povo originário que é o indígena, tá? Então essa primeira geração, ela é uma geração mais valorização da terra, do Brasil enquanto Brasil, né, enquanto nosso. Então a primeira geração, ela é dos indígenas. Eu vou botar aqui. Essa idealização dos indígenas, esse apego à terra brasileira, tá? A segunda geração, vamos relembrar aí antes da gente marcar a nossa alternativa na número 1. A segunda geração, ela é chamada de mal do século, ou geração ultra-romântica. E aí o porquê do nome, né? Ultra-romantismo. É aquela geração que já não vai estar focada no Brasil. É como se a gente tivesse o romantismo tradicional, né? Que a gente chama de romântico nos dias de hoje. A gente vai ter o ultra-romantismo, ou seja, a morte por amor. Então, na primeira a gente tem o Gonçalves Dias, valorizando a figura do indígena, a natureza brasileira. E na segunda, a gente tem, por exemplo, essa melancolia, esse pessimismo em relação aos sentimentos amorosos, esse amor que não é concretizado e por isso existe a morte por amor. Então, são poemas trágicos nesse sentido, né? Não ocorre a concretização amorosa. E aí, por exemplo, o Álvares de Azevedo, que é o nome da segunda geração romântica, ele tem essa paixão, esse apego pela melancolia, pela morte, pela noite, tá? Porque a gente até fala brincando, né? Quando a gente tá doente, de noite tudo piora, né? Tô com dor de garganta, tô gripada, de noite volta tudo. Então, essa segunda geração marcada pelo Álvares de Azevedo por essa melancolia, essa tristeza. E a terceira é uma geração crítico-social. É a geração do Castro Alves. Para quem não conhece, né? O poema, o longo, extenso poema chamado Navio Negreiro. Vale a pena você dar uma olhada nele de novo. A geração do Castro Alves, a gente chama de geração crítico-social.
Porque o foco é o quê? O próprio nome já diz, criticar. Criticar quem? A escravidão, tá? Criticar o navio negreiro carregado de negros escravos, passando por situações deploráveis, desumanas. Então a gente tem a geração crítico-social. Então a primeira, Brasil acima de tudo, maravilhoso, a vegetação, os indígenas idealizados, ou seja, tão perfeitos a ponto de não existirem, né? De não serem reais. A segunda geração é melancólica, do Álvares de Azevedo, aquela coisa triste, né? Para baixo, morte. E a terceira é crítica social do Castro Alves. Então, características da nossa primeira geração: letra A, indianismo, exaltação da natureza brasileira e idealização do amor. Deixa aí. B, regionalismo, crítica social e linguagem coloquial. Não, né? A gente não tem uma crítica social como na terceira geração. C, pessimismo, já é da segunda. Linguagem rebuscada e mitologia greco-romana? Não, em nenhum isso vai aparecer. Esse pessimismo está na segunda. D, nacionalismo, crítica política não. Idealização do homem europeu? Não, não é idealização do homem europeu, tá? Busca pela perfeição formal? Não. E valorização de temáticas indianistas. Quando a gente fala valorização das temáticas indianistas, ok, mas ele não está buscando uma perfeição formal. Que existem romances românticos, né, no caso ali da primeira geração, existem romances que não preza pela forma, por ser um texto em prosa. A gente não está falando aqui só de poema, a gente está falando de texto em prosa. Então, quando a gente fala perfeição formal, a gente lembra do parnasianismo, né? Que é aquele momento da literatura e de retorno à cultura greco-latina, e aí sim eles vão prezar pela perfeição formal. Aqui não. Então, a nossa letra A, quando a gente fala indianismo, exaltação da natureza brasileira e idealização do amor, a marca da segunda geração, é a idealização do amor. Porém, ela já aparece na primeira. Por quê? Porque eu coloco o indígena, né, de uma maneira tão perfeita que é um amor incondicional que os poetas ali têm para com os indígenas. Então, a idealização do amor começa na primeira geração, falando exacerbadamente bem, né, dos indígenas, e ela já tem um link ali para a segunda geração. É o que eu sempre falo, a literatura não é estanque. Eu não tenho a primeira geração e a primeira acaba para entrar na segunda. Não, são momentos ali. Então, por isso que a idealização já aparece na primeira e é corroborada, ela é confirmada aí na segunda. Beleza, galera? Vamos para a nossa questão número 2. São 4 apenas. Vamos tentar lembrar algumas coisinhas que eu julgo mais importantes para a sua prova, tá? Cantigas, por exemplo, trovadorismo, eu não coloquei aqui, porque é mais difícil de aparecer. É mais comum aparecer modernismo, romantismo, quentismo, tá? 2. A Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922 e inaugurou o movimento modernista. A primeira fase tem como principal característica, vamos lá, o uso de poemas em forma fixa, como o soneto. A gente tem poemas em forma fixa? Não, né? Modernismo, ele tem uma quebra com toda a estrutura anteriormente prezada, né? Tipo assim, eles valorizavam muito a forma fixa, a linguagem rebuscada. Aqui não, aqui eles não vão ligar para o soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos, né? Nessa ordem. Linguagem rebuscada e acadêmica? Claro que não, equipe. Modernismo é o que? Uma linguagem moderna, para frente, é aquela linguagem raiz, né? Não é aquela parada tipo Nutella que você quer fazer tudo perfeito. Não, vamos valorizar a raiz aqui portuguesa, da língua portuguesa, no caso. C, valorização das raízes culturais brasileiras? Sim, valorização das raízes culturais brasileiras, perfeito. Vai valorizar não só a língua portuguesa, né, a língua brasileira, que eles vão chamar, como as raízes. O sertanejo vai aparecer em algum momento lá no modernismo. Valorização da linguagem falada, do português do dia a dia. Show? Vai se desvencilhar cada vez mais do português europeu. Beleza? Pessimismo e oposição ao romantismo? Cara, pessimismo, não. Oposição não só ao romantismo. O foco de crítica deles, o foco principal, nem é o romantismo, é o parnasianismo, é a perfeição formal, é o simbolismo. Foco em temas relacionados à colonização, não.
só que meio que já ficou um pouquinho para trás, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra C, valorização de raízes culturais brasileiras, seja na linguagem, seja na espécie. No Brasil, a gente vai ver muita referência à natureza brasileira, à fala brasileira do menino, da menina que estão ali. Tem um poema que fala sobre isso, né? Que estão ali flertando, né? Namorando, paquerando. E aí é uma linguagem mais fácil, é a linguagem do dia a dia, do mulato e bom sabido, já diz o poema. Então a gente tem aí nosso gabarito, letra C. Show? Bora para a próxima, que está terminando. Essa aula esse videozinho um pouquinho mais reduzido, devido ao número de questões, né? Ser bem reduzido. 3. Em relação ao modernismo, podemos afirmar que em sua primeira fase, modernismo de novo, né? O modernismo ele quer modernizar, literalmente. A primeira fase, ela é a mais, digamos assim, escandalizada, né? Ela, como por ser a primeira, ela está valorizando o quê? A aproximação entre a língua falada e a escrita, o nível coloquial das palavras, a marca mais informal, o texto mais informal, né? O texto mais simples. Então, a aproximação entre a língua falada e a escrita, valorizando-se literariamente o nível coloquial, tá? Começando frases com pronomes oblíquos aqui, ok, tá tudo bem, vai ser bem-vindo, beleza? B. Pouca atenção ao valor estético, privilegiando o desenvolvimento da pesquisa formal, nada a ver isso. Liberdade de criação, mas expressão pobre, então quer dizer que só porque eu crio de uma maneira livre, eu estou me expressando de maneira mais pobre? Claro que não. Reconquista do verso livre, se liga aqui, ó. Para você reconquistar é porque o verso livre já era comum. Então aqui tem uma pegadinha, eles vão gostar sim do verso livre, que é aquele verso que não tem uma métrica definida, não tem um tamanho definido, assim como os versos brancos, que são aqueles versos sem rima, justamente para combater tudo que veio antes até o modernismo. Mas assim, reconquistar é como se já existisse, galera, se liga nisso. Só que não existia o verso livre. Então esse reconquista tá errado. Eles vão gostar do verso livre, tá? Você vai ver poemas que o primeiro verso é assim, aí o segundo é assim, aí o outro é assim, aí o outro é assim. Então, assim, maneira a lá como for, né? E a ausência de inspiração nacionalista, então, né, a primeira fase ela vai valorizar a raiz brasileira do modernismo. Então, é igual ao romantismo, só que o romantismo valoriza de maneira idealizada. O modernismo não, valoriza a linguagem falada, a linguagem simples, valoriza as pequenas coisas do Brasil, quebra com essa ruptura, esses poemas idealizados do romantismo, beleza? Então, nosso gabarito aí, nossa letra A, de amizade, de amor à língua portuguesa e à literatura. Show? Vamos à próxima questão e última. Aí botei aqui uma questão, fiz uma questão sobre quentismo. Deveria estar no começo, né? Mas tudo bem, não tem problema, a prova é assim também. Quentismo lá, 1500, né? As grandes navegações. Quentismo tem duas formas, né? A gente tem dois momentos ali do quentismo, que é aquele momento que os portugueses estão descobrindo. Então, a gente tem a literatura de informação, tá? Que vai apenas informar. Os portugueses estão nas navegações e eles vão informar a nova terra, né? O que está acontecendo, é uma crônica de viagem, é isso, descrevendo aí a terra brasileira, a natureza brasileira, exaltação das culturas indígenas, da cultura brasileira. Eles ficam pasmos, né, quando eles veem os indígenas daquela maneira, eles ficam encantados com a banana, que é uma fruta típica aqui do Brasil. E a segunda é uma literatura de catequese, que aí é uma literatura de quê? De impor a religião católica nos indígenas. Então, crônicas de viagem, a gente está falando dessa daqui. Beleza, galera? Da literatura de informação. Enaltecimento do homem europeu? Pô, tudo bem que os portugueses estão lá nas navegações, dominando os mares e tal. Só que assim, se eu tô indo descobrir uma nova terra, eu vou enaltecer a própria pessoa que está indo? Não, eu vou o quê? Vangloriar e enaltecer a outra terra. Então não tem esse enaltecimento do homem europeu, tá? Ah, o homem europeu, ele é importante. Ó, muito foda por estar ali nas navegações. Nada disso. Então, o foco aqui não é a Europa, é o Brasil. Descrição da natureza europeia. Acabei de falar, galera. Se eles estão indo ao Brasil, como é que ele vai descrever a Europa? A Europa já conhece Portugal.
tá? Crítica à colonização no Brasil, olha isso. Os portugueses vão se autocriticar? Não, né, galera? Pelo amor de Deus. E exaltação das culturas indígenas. Sim, a gente vai ter aí um apego, né? Um apelo no sentido positivo às culturas indígenas. Então, portanto, nosso gabarito letra D. Literatura quinhentista, a gente tem a parte das crônicas de viagem ou literatura de informação e também temos a parte aí de catequizar, né, os indígenas, quando os portugueses, o padre Antônio Vieira queria o tempo todo ali impor a religião católica ao povo indígena. Show? Como se eles fossem assim, como se eles não fossem gente, tivessem que ser aculturados, né, pelos portugueses. Show? Então, quinhentismo é essa questão aí principal se aparecer na prova. Pode aparecer um trecho, uma crônica de viagem, um trecho descrevendo ali os indígenas, a fruta, a banana, por exemplo. Beleza, galera? Um beijo, fiquem bem e gabaritem. Até a próxima.